Bem-vindos, esta é uma aula da disciplina de materiais metálicos em oferta não presencial e o tema desta aula de hoje é difusão. Antes de entendermos os conceitos de difusão, vamos entender exemplos de aplicações. Filtros para purificação de gases, como por exemplo filtros de máscaras de respiração em ambiente hospitalar, homogeneização de ligas com segregação. Lembrem que segregação são inclusões não interessantes dentro de ligas metálicas, por exemplo, a modificação superfície de peças, como o endurecimento superficial, a dopagem de semicondutores para circuitos elétricos, processadores de microcomputadores e também a sinterização, que é um processo correlato à metalurgia do pó. Muito bem, como é que funciona a difusão? Antes eu tenho um par metálico, no caso de materiais metálicos, cobre e níquel, antes de ser submetido a qualquer tratamento térmico a uma alta temperatura. A gente consegue perceber bem distinto os dois elementos separados, ou seja, em cada distância cada um tem a sua concentração. Depois, com o passar do tempo e submetido ao tratamento térmico ou à elevação de temperatura para a formação da liga, eles começam a se misturar e tem um ponto no qual as concentrações se igualam em um mesmo ponto, em uma mesma distância. Esse par é normalmente chamado de par de difusão. E quais são os mecanismos que acontecem na difusão? Do ponto de vista atômico, é a migração passo a passo de átomos de algumas posições para outras dentro do reticulado cristalino. Lembrem que reticulado cristalino é a rede cristalina. Para isso, precisamos ter duas condições: espaço livre adjacente ao átomo, e aí vamos voltar a retomar assuntos como defeitos pontuais, e energia suficiente para quebrar as ligações interatômicas e distorcer essa rede. Então falamos que em metais as difusões são normalmente por lacunas ou intersticial. Considerando então que a migração passo a passo dos átomos de certas posições para outras dentro do reticulado caracteriza do ponto de vista atômico a difusão, vamos ver um vídeo que representa isto. Como é que funciona a difusão por lacunas? A movimentação dos átomos vai ocorrer numa direção e a das lacunas na direção contrária. Eles vão trocar de posição. A extensão segundo qual essa difusão por lacunas pode ocorrer é a função da concentração de lacunas ou vacâncias presentes no material. Então, quanto mais lacunas eu tiver, mais difusão eu posso gerar em função disso. Como é que funciona graficamente? Eu tenho um átomo hospedeiro ou substitucional, né, que está lá dentro da rede, e ele percebe a vacância. O que ele vai fazer? Ele vai ocupar a vacância, gerando uma nova. Assim que acontece a difusão por lacunas. Lembrando que lacunas e vacâncias são sinônimos. Muito bem. Quando os átomos hospedeiros se difundem, ocorre um processo de autodifusão. E quando os átomos de impurezas substitucionais se difundem, ocorre a interdifusão. O que vai acontecer? Eu vou ter uma posição vacante inicial e com o tempo ela vai se alternando e os elementos distintos, simbolizados pelos círculos cinza e salmão, vão trocando de posição com o decorrer do tempo. Então, quanto mais temperatura eu infringir ao sistema, eu vou aumentar o número de lacunas, elas vão aumentar, maior e mais rápida vai ser a minha difusão. Muito bem. E aí quando eu tenho a difusão intersticial? Na difusão intersticial, os átomos migram para as posições intersticiais adjacentes, próximas não ocupadas. Então, no exemplo ali nós temos à esquerda a posição do átomo intersticial antes da difusão. Aí o que acontece? Eu tenho temperatura e tenho energia, ele vai migrar para um outro interstício depois da difusão, porque eu tenho as condições mínimas para que isso ocorra. Então, em metais e ligas, a difusão intersticial é um mecanismo importante para a difusão de impurezas de raio atômico pequeno em relação ao hospedeiro. Quais são os que têm raio atômico pequeno?
o hidrogênio, o carbono do ferro-carbono, o nitrogênio e o oxigênio no aço. Normalmente, a difusão intersticial é muito mais rápida do que por lacunas, porque tu precisa abrir muito espaço para gerar uma lacuna e o interstício já está ali. Ele só é vetorizado, facilitado. Muito bem, como é que funciona ou o que rege o mecanismo de difusão do ponto de vista matemático? O primeiro é a difusão em regime estacionário, mas conhecida como a primeira lei de Fick. O que ela diz? Se é regime estacionário, eu não sou dependente do tempo. Ela acontece sem o tempo ser influente. E o que ela vai relacionar? A taxa ou fluxo de difusão de acordo com o gradiente da concentração. Entenda como gradiente de concentração a diferença de concentração. O que a primeira lei diz? Que se eu tiver um meio mais concentrado, por exemplo, C1, e eu tiver um meio menos concentrado, C2, o fluxo de difusão vai ser no sentido de igualar a concentração de 2 em relação a 1. Muito bem. E como é que eu delimito que propriedade física rege a difusão? É o coeficiente de difusão. Ele depende da natureza dos átomos, do tipo da estrutura cristalina, ou seja, porque nós estamos falando de lacunas e interstícios, e da temperatura. Matematicamente, é aquela fórmula. A gente tem que lembrar que tem o D0, que é uma constante para cada sistema, e o sistema, lembrem do par de difusão, né? Um elemento difundido em outro. QD, que é a energia de ativação para difusão, eu preciso de uma energia mínima para abrir a lacuna ou para liberar a entrada no interstício. R, que é a constante universal dos gases, e T, que é a temperatura absoluta na qual a gente quer que ocorra a difusão em Kelvin. Muito bem, aqui temos uma tabela dos principais coeficientes de difusão e alguns em função da temperatura. Atentem para os salientados através do retângulo vermelho. Ali a gente tem a difusão de ferro em ferrita, de ferro em austenita, e aí para 2 temperaturas foi calculado, e também temos a difusão de carbono em ferrita e em austenita. Percebam a diferença dos valores do carbono difundindo na ferrita e na austenita. Muito bem. Quais são os efeitos da estrutura para difusão? O que favorece a difusão? O baixo empacotamento atômico, ou seja, o baixo fator de empacotamento, baixos pontos de fusão, ligações secundárias fracas, ou seja, as pontes de Van der Waals, a baixa densidade, aí lembrem, densidade linear, planar e a própria densidade da estrutura atômica, raio atômico pequeno, ou seja, se eu tiver um raio atômico pequeno eu consigo colocar mais gente ali porque ele precisa de menos espaço para ocupar, e a presença já de imperfeições prévias, ou seja, interstícios maiores, lacunas, vacâncias. E o que dificulta a difusão? O alto fator de empacotamento, altos pontos de fusão, porque eu vou precisar muita energia para ampliar o espaço e criar vacância ou ampliar o interstício. Ligações fortes, por exemplo, ligações iônicas e covalentes, por isso que é mais fácil ocorrer difusão em metais, porque normalmente eles têm ligações metálicas que não são tão fortes quanto a iônica e a covalente. Alta densidade, raios atômicos muito grandes, é difícil eu colocar um hospedeiro com raio muito grande para ocupar aquele espaço. E a qualidade cristalina, ou seja, se eu tiver um número de vacâncias muito baixo, eu não consigo criar difusão. Muito bem. A gente viu anteriormente que a difusão ocorre em regime estacionário, não dependente do tempo, mas na vida real ele não é um regime não estacionário, ele depende do tempo e normalmente ele é unidimensional ou unidirecional, ele age numa linha. E quais são as condições para que ocorra a difusão em regime não estacionário? Todos os átomos do soluto eles vão estar uniformemente distribuídos. O coeficiente de difusão ele não varia, ele permanece constante de acordo com a temperatura no qual a gente está avaliando a difusão. O valor de X, que é o que vai representar essa linha unidirecional, na superfície, ou seja, na superfície do material em contato com o meio é 0, e ela vai ter que aumentar em direção que a gente vai para o centro do sólido. E o tempo é igual a 0 sempre antes de ocorrer a difusão. Eu aqueci, comecei a difusão, o tempo já muda. Muito bem, matematicamente a gente diz que o regime não estacionário de difusão é regido pela segunda lei de Fick. O que isso significa? Que a concentração varia de acordo com o tempo e com o espaço. Mais tempo, vou ter curvas diferentes para o mesmo espaço.
Então, o D não vai variar no espaço. Quem é o D? O coeficiente de difusão. À direita, nós temos exemplos de um gráfico no qual, no eixo Y, nós temos a concentração das espécies em difusão em função da distância. Percebam que quando a distância é zero, lá na superfície do nosso sólido, a concentração é máxima. E ela vai tendendo a um valor limite, que vai ser a concentração inicial da peça em função do tempo. Então, mudando o tempo, eu tenho curvas distintas. Muito bem. Quais são as considerações da lei de Fick que a gente não pode esquecer? Que tem que ser um sólido semi-infinito, ou seja, ele tem dimensões finitas e bem definidas. A concentração de soluto CS na superfície é mantida constante durante a difusão, ou seja, aquela atmosfera que a nossa peça está sujeita, ela está saturada com a concentração de soluto e ela quer colocar soluto para dentro do nosso sólido semi-infinito. Também temos que assumir que os átomos de soluto presentes no interior do sólido, depois que ele já está difundindo, são uniformemente distribuídos com uma concentração C0. Ou seja, se o aço for um aço 1020, ele tem 0,2% de carbono antes de qualquer processo de difusão que a gente possa pensar. O X, que representa a linha unidirecional da difusão, é zero na superfície e maior que zero no interior da peça. E, de novo, o tempo igual a zero é no instante do início da difusão. Então, matematicamente, nós temos uma fórmula que vai relacionar o quê? A minha concentração devido a uma distância, que é o x, e a um tempo, que é o tempo de difusão, a concentração inicial dentro do sólido e a concentração na superfície. E também vai nos relacionar o quê? Vai nos dizer a profundidade e também o tempo que eu vou ter de difusão para atingir a concentração que eu espero num determinado ponto e num determinado tempo. Por isso que nós temos ali Cx de t, ou seja, a concentração vai ser a função do espaço e do tempo. O ERF ali é a função erro de Gauss que vem de uma tabela. Bom, aqui nesse slide nós temos a fórmula, como é que varia a concentração na superfície, a concentração no núcleo, e a curva, o Cx de t, como ele vai variar de acordo com o tempo, mais tempo e menos tempo. Quanto maior o tempo, mais a curva vai se aproximar a uma reta sem ser uma reta. Qual é a principal aplicação da lei de Fick que nós podemos relacionar com materiais metálicos? A cementação de engrenagens, que nada mais é que o aumento da concentração de carbono superficial nos dentes da engrenagem para que aumente a dureza, mantendo o núcleo macio e assim resistente à falha. Bom, esta foi então uma aula de revisão sobre os conceitos de difusão, mais direcionado à disciplina de materiais metálicos. Nos vemos em breve.